nossa segunda aula, tá? Do nosso conteúdo, né? Então hoje a gente vai fazer uma revisão, tá? Eu vou tentar passar rapidamente por algumas operações, tanto vetoriais quanto tensoriais, tá? Que a gente vai utilizar bastante durante o processo de manipulação matemática, tá? Dos modelos que a gente vai estudar, tá? Então são operações, tá? Não tão comuns, mas são operações simples, tá? Que eu tenho certeza que eu apresentando para vocês a primeira vez, vocês rapidamente vão conseguir entender, assimilar e aplicar mais lá na frente, tá legal? Então a gente começa a aula de hoje fazendo uma revisão sobre os conceitos, tá? E aplicações da álgebra vetorial e tensorial, tá? Então, por que eu gosto de fazer isso? Como eu falei, principalmente porque essas operações a gente vai utilizar mais lá na frente, tá? E agora, gente, dentro da nossa disciplina de mecânica do dano, né, tudo passa a ser um tensor, tá? A gente vai estar trabalhando com tensores, porque a gente vai estar modelando um problema geral, um problema tridimensional, tá legal? E a gente vai entender um pouquinho o porquê disso, né? Então, ó, eu gosto sempre de começar essa aula, né, mostrando que as grandezas físicas elas podem ser matematicamente representadas, né? Um fenômeno físico, na verdade, ele pode ser matematicamente representado por uma grandeza escalar, por uma grandeza vetorial, por uma grandeza tensorial, né? Mas aí, né, vem a questão, pô, mas como é que eu vou selecionar o tipo de grandeza, né? O tipo de grandeza para poder armazenar, guardar as informações do meu fenômeno físico. Alguém tem ideia? Quer falar alguma coisa ou continuo? Vou continuar, tá? Então, ó, a ideia de uma grandeza escalar, tá? Talvez seja muito óbvia, né? Então, a grandeza escalar, eu armazeno um fenômeno físico dentro de uma grandeza escalar quando eu informar somente a magnitude, né? A grandeza escalar, ela guarda uma magnitude. Quando eu informo essa magnitude, você consegue compreender todo o fenômeno físico. Se isso acontece, uma grandeza escalar ela é suficiente para você armazenar aquelas informações, né? Por exemplo, se eu te falar, olha, 10 segundos, né? 10 graus Celsius, você consegue compreender, né, o que está acontecendo? Sim ou não? Eu acho que sim. E a opinião de vocês? Vou trabalhar sozinho hoje, né? Ninguém vai falar. Não é? Então, se eu consigo dizer um valor de temperatura, um nível de temperatura, né, um tempo, né, e por aí vai, eu consigo entender o que está acontecendo. Então, isso é mais. Nesse caso, essa grandeza, esse fenômeno, né, ele é mais do que suficiente, né, uma grandeza escalar para eu armazenar, né, esse fenômeno físico. Agora, quando eu te informa uma magnitude, isso não é suficiente para você entender o fenômeno, né? Opa, isso significa que você precisa de mais informações. Então eu preciso de uma grandeza que guarde mais informações do que simplesmente a magnitude, né? Então, uma grandeza vetorial. Então, exemplo clássico de uma grandeza vetorial é a força. Força, o momento, tudo isso são grandezas vetoriais. Então, se eu te informo agora, eu digo, olha, 10 newtons é suficiente para entender o fenômeno? Né? Ou você precisa de mais. Eu te digo, olha, esse componente mecânico está sujeito a 10 newtons. Né? Na minha opinião, né, isso não é suficiente. Eu preciso de mais informação, mais informações, como por exemplo,
Olha, eu tenho 10 newtons aplicado neste ponto da estrutura, nessa direção e nesse sentido. Opa, peraí, já comecei a entender o que está acontecendo. Tá? Então, todas essas informações necessárias para você entender um fenômeno físico, você consegue guardar dentro de uma grandeza vetorial. Tá? Agora, obviamente, existem fenômenos que, né, essa quantidade de informações que a gente consegue guardar dentro de uma grandeza vetorial também não são suficientes para eu poder entender, né, o fenômeno. Então aí a gente começa a tomar a mão, né, de grandezas tensoriais. Né? Então uma grandeza tensorial, ela obviamente consegue armazenar muito mais informações do que uma grandeza vetorial. Tá? Um exemplo clássico, né, na mecânica de uma grandeza tensorial é a tensão mecânica, é a deformação mecânica. Tá? Tudo isso são grandezas tensoriais. Né? Olha lá, é legal a gente perceber o seguinte, tá? Eu vou passar aqui para frente para poder entender, para a gente entender um pouquinho melhor, tá? O que é uma grandeza tensorial. Tá? Então elas podem ser representadas por tensores de segunda, existem tensores de segunda, de terceira, quarta, etc. ordem. Tá? Depende da quantidade de informações que se necessita armazenar para se representar o fenômeno. Tá? Então, por exemplo, o tensor tensão, o tensor deformação, são grandezas, né, que a gente consegue armazenar dentro de uma grandeza tensorial de segunda ordem, dentro de um tensor de segunda ordem. Aquele tensor de elasticidade, aquele tensor constitutivo lá da lei de Hooke, ó, da lei de Hooke, ele é um tensor de quarta ordem. Eu só consigo armazenar todas as informações constitutivas do material em uma grandeza de quarta ordem, um tensor de quarta ordem. Tá? Então, ó, a gente vai entender um pouquinho melhor porque o tensor tensão é uma grandeza tensorial de segunda ordem. Tá? Mas olha lá, vamos olhar a lei de Hooke. A lei de Hooke é um exemplo clássico, tá, de operação com grandezas tensoriais. Olha lá, tensão é igual, né, a matriz constitutiva do material operado. Aqui eu tenho uma operação tensorial que a gente vai conhecer com o campo de deformação elástica. Né? Então, ó, eu tenho aqui uma grandeza de segunda ordem. Aqui eu tenho uma grandeza de quarta ordem. E aqui, ó, eu tenho uma grandeza de segunda ordem. Já tinha escrito aqui, ó, né? Uma grandeza de segunda ordem. Tá? Então, o campo de tensão, eu só consigo armazenar todas as informações do campo de tensão em um ponto, né, através de uma grandeza de segunda ordem. A mesma coisa é o tensor deformação. Legal? Uma informação importante, ó, tá aqui. Tá? As grandezas tensoriais, elas podem ser armazenadas, né, representadas por matrizes. É importante, gente, a gente distinguir que quando a gente visualiza uma matriz, tá, como a gente normalmente representa o campo de tensão, isso não significa que aquilo ali seja um tensor. Aquilo é uma representação matricial de um tensor. Tá? Então, ó, vamos entender aqui. Peguei a lei de Hooke, tá? Uma grandeza tensorial de segunda ordem, eu consigo armazenar 9 componentes. Tá? Então, é sempre 3 elevado a n. Tá? O número de componentes que eu consigo armazenar. N é o grau aqui, a ordem do teu tensor. Uma grandeza tensorial de quarta ordem, eu consigo armazenar 81 componentes. Ó, eu vou olhar aqui o meu tensor tensão na forma com que vocês conhecem. Né? Então, ó, eu tenho aqui na diagonal aqui, principal,
as tensões normais e nas outras posições aqui, ó, as tensões cisalhantes. Se eu olhar aqui, né, eu tenho quantas componentes? Ó, 3, 6, 9 componentes de tensão. Tá? Então, ó, daqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou analisar aqui isso aqui que eu chamo de um cubo elementar, tá? Para a gente poder entender de onde vêm essas 9 componentes, tá? Por que eu não posso armazenar essa informação, né, do campo de tensão em um vetor? Tá? É importante, primeira coisa, a gente lembrar do conceito de tensão mecânica. Tá? Olha lá, vou colocar aqui, ó, tensão mecânica, ela de uma forma bem rebuscada, né, bem clássica, é o limite do esforço interno normal dividido pela área. Quando essa área ela tende a zero. Tá? Isso aqui é a definição clássica de tensão. Tá? Então, quando vocês escutam por aí, tensão é força sobre área. Cara, isso está errado. Tá? É uma forma muito grosseira de definir tensão. Tá? A gente tem que ter a ideia de que o que gera tensão mecânica, a primeira coisa, são os esforços internos. Tá? Obviamente que os esforços internos são gerados devido a forças externas. Tá? Dividido pela área, quando essa área tende a zero. Gente, quando eu faço isso aqui, área tendendo a zero, o que me dá? Que ideia me dá? Alguém consegue me ajudar aí? Área tendendo a zero. Né? O que ideia isso me dá? Legal. Isso me dá a ideia de um ponto, né? De uma partícula. Né? O que é um ponto e uma partícula? Um ponto e uma partícula eu posso definir como? Olha, é uma quantidade de matéria, ela carrega todas as características de uma determinada matéria, de um determinado material, mas só que eu posso desprezar as dimensões. Né? Eu posso desprezar as dimensões. Isso é a definição, né, de uma partícula, de um ponto material. Né? Partícula e o ponto material, a área tende a zero. Tá? Então, se a área tende a zero, e aí me levanta um alerta. Então, o campo, tá? O campo de tensão, ele é definido, né, em um ponto. Em um ponto. Tá? O campo de tensão, a tensão mecânica, ela é definida em um ponto da minha estrutura. Cada ponto da minha estrutura ele está sujeito a um campo de tensão. Tá? E quando eu represento esse cubo aqui elementar, na verdade, eu estou fazendo assim, ó. Eu estou pegando, ó, a minha estrutura, fiz um corte aqui na minha estrutura, ó, peguei aqui, ó, um pontinho material aqui, ó, e ampliei para cá. E aqui, ó, quando eu faço isso, eu começo a visualizar que eu tenho, dependendo, obviamente, de como a estrutura está sendo excitada, né, eu começo a observar, ó, tensões normais em todas as direções e tensões cisalhantes em todas as direções. Eu posso ter isso aqui. Então, um estado geral de tensão, tá, eu tenho 9 componentes de tensão. E aí, para eu representar o estado geral de tensão nesse ponto material, com 9 componentes, isso só cabe numa grandeza tensorial de segunda ordem. Legal? Dúvidas? Entenderam? Pegaram a ideia? Legal. Agora, olha lá. Eu representar esse campo de tensão através dessa matriz 3×3, tá? Eu estou adotando essa representação, né, matricial, né, desse fenômeno aqui. Isso não se... Quando eu coloco uma matriz 3×3,
Isso não significa que um tensor-tensão tenha essa cara aqui. Ele pode ter inúmeras faces, né? Isso aqui é uma representação do meu tensor. Vejam só, olha lá como vai melhorar um pouquinho mais. A gente sabe que o tensor-tensão ele é simétrico, ou seja, essas componentes de tensão aqui de cima são exatamente iguais a essas componentes de tensão. A gente consegue provar isso aí, tá? Então, sabendo disso, ó, eu sei que o tal XZ ele é igual ao tal ZX e assim por diante. Então, sabendo disso aqui, da simetria do meu tensor-tensão, ou melhor, do meu tensor-tensão de Cauchy, né, eu penso o seguinte: é suficiente para eu definir o meu tensor-tensão de Cauchy se eu conseguir armazenar somente 6 componentes. Se eu conseguir armazenar todas as minhas componentes normais, né, e conseguir armazenar as minhas componentes cisalhantes, se eu sei que para cima é igual a isso aqui, basta eu armazenar essas 6 informações. Tá? Então, ó, olha lá, eu também posso representar, tá, esse meu tensor, né, as informações desse meu cubo elementar através, ó, de uma matriz aqui, né, coluna, ó, onde eu coloco aqui, ó, todas as minhas informações normais e depois as minhas informações cisalhantes. Ó, armazenei 6 componentes, tá? Então, uai, mas um tensor não era isso aqui? Não. Um tensor não é isso aqui? Não. Tá? Então, ó, esse fenômeno eu consigo armazenar num tensor de segunda ordem. Agora, como é que eu posso representar esse tensor de segunda ordem? Olha, eu posso representar através de uma matriz 3x3. Tá? Devido a essa particularidade do campo do tensor-tensão de Cauchy, eu também posso armazenar aqui, ó, numa matriz coluna. E por aí por diante. Legal, gente? Beleza, tá? Então, da mesma forma, pegando a lei de Hooke, né, esse tensor que a gente chama aqui tensor constitutivo, né, também devido à simetria do meu problema, né, eu consigo armazenar. Aqui esse tensor é um tensor de quarta ordem. Tá? Então eu preciso de um tensor de quarta ordem para poder armazenar, tá, a relação constitutiva do material em todas essas direções. Ok? Agora, obviamente, devido a essa particularidade, a essa simetria, eu consigo armazenar, né, todas essas informações constitutivas numa matriz 6x6. Tá? Então eu consigo armazenar aqui, ó, numa matriz com essa cara aqui. A gente vai começar a perceber, tá? Quando a gente começar a programar, tá? Que eu vou sempre adotar essa representação para o meu tensor de segunda ordem e vou adotar esta representação para o meu tensor de quarta ordem. Tá legal? Então já guardem essa informação aí. Então eu vou sempre usar uma matriz coluna para armazenar o meu tensor tensão, o meu tensor deformação, e uma matriz 6x6 para armazenar, tá, a relação constitutiva do material. Tá? Vocês vão ver que isso vai facilitar muito a operação. Tá? Então eu consigo operar um tensor de segunda ordem escrito dessa forma muito facilmente com um tensor de quarta ordem escrito dessa maneira também. Legal, gente? Vou continuar. Então, ó, pode falar aí. Se tiverem dúvidas, podem falar. Então, ó, aqui de uma forma resumida, eu posso escrever a lei de Hooke dessa maneira. Né? Então, ó, tensão, matriz constitutiva, deformação. Campo de tensão, ó, matriz constitutiva,
campo de deformação. Legal? Agora, cada componente aqui da minha matriz constitutiva, ele tem uma cara, tá? Depois, mais lá na frente, eu vou apresentar isso aqui para vocês, mas ele vai... Cada componente aí vai sempre depender do coeficiente de Poisson e do módulo de elasticidade. Tá legal? Beleza, gente? Então eu vou caminhar. Eu vou colocar... Às vezes, como a gente não está muito acostumado a trabalhar com grandezas tensoriais, às vezes é um pouquinho difícil da gente entender, né, o que é uma grandeza tensorial. Tá? Então, eu vou colocar lá no blog, tá? Tem um cara, um professor, que ele fez um vídeo, né, mostrando, né, tentando explicar, né, qual que é o sentido físico, né, de uma grandeza escalar, de uma grandeza vetorial, de uma grandeza tensorial de segunda, terceira, quarta e etc. ordens. Tá? Então eu vou colocar o link lá, caso vocês queiram assistir. Eu acho bem legal e é bem fácil de entender. Tá? Vamos seguir. Bem, a partir de agora, gente, eu vou começar a mostrar para vocês algumas operações, obviamente, com vetores e com tensores, que a gente vai utilizar, né, mais lá na frente, para poder, obviamente, manipular, né, equações desse tipo aqui. Tá? Então, a primeira coisa é a gente definir, né, quando eu tenho um vetor. Tá? Então, quando eu tenho um vetor, quando eu estou trabalhando com vetores, tá? É importante, fundamentalmente, eu conhecer as propriedades, né, das operações com vetores. Por exemplo, a propriedade comutativa entre vetores é verdadeira. Né? Se eu opero A mais B, isso aqui é igual a B mais A. Tá? A associatividade é verdadeira com operação entre vetores. Existe um elemento nulo, né, quando eu opero com vetores. Tá? Eu posso ter um elemento nulo. Tá? Um elemento negativo também pode existir com operações com vetores, ou seja, um vetor menos mais esse mesmo vetor, né, na direção negativa, né, também pode ser, igual a zero. Tá? Então, esse elemento negativo ele existe. Tá? De novo, a associatividade é verdadeira. Tá? Como quando, por exemplo, eu opero um vetor com escalares, isso alfa e beta são escalares. Tá? Então, eu posso associar primeiro beta com um vetor e depois operar com alfa, ou fazer ao contrário, operar alfa com vetor e depois operar com beta. Tudo isso é verdadeiro. Tá? O elemento unitário existe na operação com vetores e a distributividade também. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, um escalar, eu posso distribuir normalmente. Tá? E essas operações são verdadeiras. Tá? Ou a soma de mais de um escalar, né, operando com um vetor. Tá? Isso aqui também é verdadeiro. Legal? Então, isso aqui é um lembrete, tá, muito rápido aqui de operações com vetores. Olha lá. Uma primeira operação importante, né, quando eu trabalho com vetor, isso aqui vocês já conhecem bastante, é o produto interno. Né? Eu gosto muito de chamar o produto interno como single contraction. Tá? Vocês vão ver mais lá na frente que vai existir o double contraction, né? A dupla contração, né? Que tem a mesma lógica da contração simples. Tá? Então, o produto interno, tá, entre dois vetores vai me dizer o seguinte: olha, se eu tenho A e B são dois vetores, tá? Se eu fizer o produto interno entre A e B, isso significa que eu estou pegando as componentes de A, né, multiplicando com a posição correspondente de B, tá? E estou somando todas essas multiplicações.
tá? Então é como eu tenho aqui, ó, eu tenho A1, A2, A3, tá? Então eu tenho B é B1, B2, B3. Quero fazer o produto interno entre esses dois vetores. Ó, eu vou pegar essa posição e multiplicar pela posição correspondente lá do outro vetor. Depois vou pegar essa posição e multiplicar pela posição correspondente. Vou pegar essa posição e multiplicar pela posição correspondente. Tá? E depois vou somar tudo. Isso me dá o produto interno, tá? Ou single contraction. Vejam só, se eu assumir que um vetor ele é uma grandeza tensorial, tá? De primeira ordem, quando eu faço essa operação de produto simples, isso aqui vai me dar o que, gente? Que grandeza? Matemática. Vetor, um tensor, um escalar, vai me dar o quê? Falem aí. Não conseguem perceber? Olha lá. Eu estou fazendo o produto de posições correspondentes e depois estou somando tudo. Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar um escalar. Tá? E um escalar ele pode ser entendido também como uma grandeza tensorial, tá? De ordem zero. Legal? Tá? Então, ó, uma característica já importante do produto interno, né? Olha lá, ele reduz a ordem, né, da minha grandeza. Tá? Ele reduz a ordem. Eu saio de grandezas vetoriais e vou para uma grandeza escalar. Tá? Então, ó, também, essa aqui é uma forma clássica, né, que a gente aprende aí no segundo grau aí de entender o produto interno, tá? Mas eu gosto muito de entender dessa maneira aqui. Tá legal? Então, ó, a norma de um vetor, ela é dada pela raiz, né, do produto interno do vetor com ele mesmo, tá? Então, ó, se eu tenho o vetor A, tá? E quero achar a norma dele, então vou fazer A1 vezes A1 mais A2 vezes A2 mais A3 vezes A3, tá? Vou somar tudo e tirar a raiz. Isso me dá a norma do vetor. A norma do vetor, tá? E obviamente essa norma ela representa a magnitude, né, do vetor, tá? Através do produto interno, eu posso também tentar verificar a ortogonalidade entre esses vetores, tá? Então, ó, eu posso verificar se esses vetores são ortogonais. Se os vetores são ortogonais, tá? O produto interno entre eles, tá, vai dar igual a zero. Legal? Tá? Então, se os vetores são ortogonais, tá, o produto interno entre eles ele vai ser igual a zero. Então, toda vez que eu estiver operando dois vetores e o produto interno der zero, significa que esses vetores, o ângulo entre esses vetores é igual a 90 graus. Eles são ortogonais. Tá? Isso aqui é um teste importante. Entenderam, gente? Posso passar adiante ou alguma pergunta? Fale aí, cara. Fala, Cássio. Por exemplo, né, nesse caso aqui, posso medir a magnitude. Tá? Normalmente eu vou usar esse produto simples, né, para tentar medir a magnitude, até a contração dupla. Tá? Isso é uma ideia que eu dou, né, à minha grandeza de primeira ordem. Né? O vetor existe, eu posso representar. A ideia é a seguinte, né? Depois eu vou fazer um paralelo. Quando eu chegar no produto duplo, talvez você entenda um pouquinho melhor. Né? É assim,
eu posso pegar a minha grandeza vetorial ou a minha grandeza tensorial e tentar representar isso em um escalar correspondente. Essa é a ideia, mais ou menos. Posso. Tá? E quem vai fazer isso? Quem vai padronizar essa operação quando eu estou tratando de vetores é o produto interno. Né? A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente que quando eu estiver falando de tensores, vai ser a contração dupla. Legal? Então a ideia dessa operação é você tentar descobrir um escalar que cause o mesmo efeito daquela grandeza tensorial. Tá certo? Então, ó, só para você entender um pouquinho, eu vou explicar agora, tá? Aí a gente vai carregar essa informação mais lá para frente, quando eu começar a falar da dupla contração. Olha lá, eu posso pensar nisso aqui, ó. Né? Eu posso pensar nisso aqui. Cara, eu tenho uma estrutura, tá? Sujeita a esforços externos, tá? Gerei um ponto crítico nessa estrutura, tá? Estou analisando o estado de tensão nesse ponto crítico. Analisei e representei matematicamente, né? Representei matematicamente. Olha lá, vou representar aqui matematicamente o meu tensor. Né? Então vou ter aqui todas as componentes. Entendam aqui que eu tenho todas as componentes. Aí agora, Cássio, eu estou projetando esse meu componente. Quando eu projeto um componente, o que eu faço? Eu comparo, né, esse meu estado de tensão com a propriedade do material, que eu vou chamar aqui de admissibilidade. Ok? Entendeu? Beleza? Agora, esse estado de tensão aqui, ele é formado, né, por inúmeras componentes de tensão. Né? E aí eu te pergunto, Cássio, quais dessas componentes aqui eu vou utilizar para comparar com a propriedade do material? Porque a propriedade do material é um escalar. Tá? Se eu estou considerando um material isotrópico, homogêneo e etc., essa propriedade do material de admissibilidade é um escalar. Né? Então eu digo, ó, o limite de escoamento do material é 100 megapascal. E aí, me responde aí, quais dessas componentes, então, do campo de tensão, no ponto crítico da minha estrutura, eu vou utilizar para poder, né, comparar com a propriedade do material, que é um escalar? Aí, nesse caso aí, não vai ser o produto interno, né? Vai ser a dupla contração, tá? Porque eu estou tentando contrair um tensor de segunda ordem, né? Então, aí a ideia. Então, cara, será que não existe alguma operação que me transforme, né, esse campo todo aqui em um escalar correspondente? Né? Eu vou chamar aqui em uma tensão equivalente. Né? A ideia da tensão equivalente é você descobrir um escalar, né, que, em teoria, cause o mesmo efeito desse campo aqui tensorial. E aí, quando você faz isso, aí você tem aqui esse escalar, que na verdade é uma combinação de todas essas componentes, né? E aí você tem como comparar com a admissibilidade do material, que é um escalar. Legal? Deu para entender o porquê disso? Legal, ótimo. Legal, cara. Então vamos seguindo. Então guarda essa informação aí, porque a gente vai precisar mais lá na frente. E vocês vão ver que, conhecendo essas operações, em muitos casos, cara, a gente nem precisa decorar equações. Né? Porque na engenharia a gente fala, pô, vou decorar a equação para calcular a tensão equivalente do Mises. Vou decorar a equação para poder calcular a tensão
cisalhante do Tresca, não precisa nada disso, né? Porque quando eu conheço as operações e conheço a lógica do que ela significa, eu consigo facilmente chegar na equação, tá? Então vamos lá. Então as propriedades do produto interno, né? Também a comutatividade ela é verdadeira, né? Então se eu operar, né, se eu fizer o produto interno entre A e B, ou B e A vai ser a mesma coisa. A associatividade ela é verdadeira, a distributividade ela é verdadeira, tá? E o positivo, essa propriedade aqui de positivo definido, tá? Então ela também é verdadeira, tá? Então, ó, isso aqui, essa propriedade aqui, ela me rebate muito a determinação da ortogonalidade do meu vetor, tá? Então, se eu tenho um produto interno desse vetor com ele mesmo, ele vai ser sempre maior do que zero, tá? Vejam só, o produto interno, ele está sempre procurando, né, vetores que são colineares, vetores que têm a mesma linha de ação, tá? Componentes desses vetores que têm a mesma linha de ação, ele está sempre procurando. Então, quando eu falo da ortogonalidade, né, C igual a zero, significa que, ó, eu tenho um vetores, o produto interno, né, quando eu tenho vetores ortogonais e jogo um produto interno e acho igual a zero, significa que, opa, quando eu fiz o mapeamento através do produto interno, o produto interno não conseguiu achar componentes colineares, né? Agora, se eu opero A com ele mesmo, obviamente são os mesmos vetores. Eles são colineares. Eles vão ser o resultado disso vai ser sempre maior do que zero. Concordam comigo ou não? Né? Então, da mesma forma, agora, né, eu vou entrar agora no produto vetorial, da mesma forma que o produto interno ele tenta mapear componentes colineares, o produto vetorial ele faz ao contrário, né? O produto vetorial ele vai tentar sempre mapear componentes ortogonais, componentes, né, que têm um ângulo de 90 graus, tá? Agora, só que o produto vetorial ele tem uma característica diferente do produto interno. O produto interno, a ideia dele é você achar um escalar. O produto vetorial, ele não faz isso. Ele te dá um novo vetor, tá? Que é uma combinação entre os dois vetores que você está operando. Tá? Então, ó, o produto vetorial, dado o vetor A e o vetor B, tá? Então, da forma clássica, né, que a gente conhece, né, deixa eu ver se eu coloquei aqui mais para frente. Tá aqui, ó, o produto vetorial, né, eu consigo achar a norma através do seno, mas isso aí não é importante agora, tá? Então, vamos lá. O produto, se eu consigo operar o vetor A com o vetor B, tá? Eu acho aqui, ó, um novo vetor. O resultado do produto vetorial é, né, um novo vetor, que é uma combinação dos dois vetores que você está operando. Essa representação aqui, gente, ela é uma representação que eu chamo de cartesiana, né? E ela é muito fácil para você entender o resultado do produto vetorial, né? Então você coloca IJK, que são os vetores unitários nas direções x, y e z. Aqui a magnitude das componentes do primeiro vetor e a magnitude das componentes do segundo vetor, né? Então, ó, vou desenhar aqui, né, o meu espaço cartesiano x, y, z. Tá? Então eu consigo definir um vetor unitário i na direção x, um vetor unitário j na direção y e um vetor unitário k na direção z.
Ou seja, através desses vetores unitários, eu consigo todo e qualquer vetor representar na forma cartesiana. Tá? Então, ó, se eu tenho o vetor, o primeiro vetor, qual é a representação cartesiana desse vetor? Ó, é AXI mais AYJ mais AZK. Então, o AX é a magnitude, né, da componente na direção I. Então, quantas vezes eu estou multiplicando o meu vetor unitário? Quantas vezes eu estou multiplicando meu vetor unitário? Quantas vezes eu estou multiplicando meu vetor unitário? Olha lá. B. Então, eu vou ter BXI mais BYJ mais BZK. Então, se eu quero fazer o produto vetorial entre os dois, posso representar dessa maneira aqui e fazer uma multiplicação, né, matricial. Como se eu estivesse fazendo uma multiplicação de matriz. Né? Então, ó, esse primeiro termo aqui, ó, vai ser esse cara aqui menos, ó, esse cara aqui, ó. Tá? Como se eu estivesse fazendo uma multiplicação de matrizes. Você faz uma multiplicação de matrizes, depois agrupa todos os termos que estão multiplicando I, todos os termos multiplicando J e todos os termos multiplicando K. Entenderam ou não? Legal. E uma aplicação do produto vetorial? Quem consegue me dizer aí? Onde eu posso aplicar o produto vetorial? Pensa lá na força. A força é uma grandeza vetorial, né? Então já tem um primeiro vetor. O que eu posso fazer com a força, né, para tentar, no sentido de aplicar o produto vetorial? Momento e momento. Momento devido a uma força. Né? Olha lá. Vou pensar assim, ó. Vou pensar assim. Vou de novo desenhar aqui meu espaço cartesiano. Pô, tá mal desenhado pra caramba. Tá, então, ó, meu espaço cartesiano, ó, x, y, z, y. Vou desenhar uma estrutura qualquer aqui, ó. Vou pensar assim, ó, essa estrutura aqui, ó, ela tem, ó, um pedaço aqui em y, depois ela cresce aqui em z, tá? Aí depois ela tem mais um pedaço aqui em x. Tá no espaço isso aqui, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, vou aqui na ponta, né, na direção x, eu vou aplicar uma força, F. E aí, se eu tenho esse ponto aqui como meu ponto de referência, qual que é o momento causado por essa força nessa estrutura, tendo esse ponto O aqui como referência? Eu consigo descobrir isso aplicando o produto vetorial. Concordam que essa estrutura aqui, sujeita a essa força, ela tende a girar aqui em torno de x? Concordam comigo ou não? Tá? E tende a girar também, ó, aqui, ó, em torno de z. Tá? Então eu tenho essa força aqui sujeita, aplicada nessa estrutura, e eu tendo esse ponto como referência, vai me gerar um momento em torno de y e um momento em torno de z. Tá? Agora, como é que é o conceito de um momento? Né? Como é que eu defino o momento? O momento de uma força é o produto vetorial entre o vetor posição e o vetor força. Né? Como é que eu defino o vetor posição? O meu vetor posição vai ser definido entre o meu ponto de referência para o momento e o ponto de aplicação da força. Olha aqui o vetor posição. Então, o produto vetorial vai me dar o produto entre o vetor posição e o vetor força. Ó, esse vetor posição, R, eu posso escrever ele
em coordenadas cartesianas. Ó, vai ser o Rxi mais Ryj mais Rzk. O meu vetor força, tá? O meu vetor força, se eu representei ele aqui na direção x, ele vai ter uma única componente, né? Ele vai ser, posso representar ele aqui, ó, como menos f na direção y, na direção i. Concordam comigo com essa representação aqui do vetor f aqui? Tá? E aí, ó, vou calcular o momento. O momento devido a essa força. Ó, vai ser IJK, RX, RY, RZ, menos F, 0 e 0. Operem isso aqui. Se vocês operarem isso aqui, vocês vão achar componente de momento em torno de Y e componente de momento em torno de Z. E a componente em torno de X vai ser 0. Vocês vão, o momento ele é um vetor. Tá? Então vocês vão ver que esse vetor vai ser, a primeira posição dele vai ser 0. A segunda vai ser alguma coisa. E a terceira vai ser alguma coisa também. Legal, gente? Perceberam a aplicabilidade do produto vetorial? Legal. Vou caminhando, hein? Perguntem aí. Então, ó, a norma do produto vetorial eu consigo calcular também, tá? Isso aqui pra gente não é importante agora, tá? Mas as propriedades, e aí começa a vir a brincadeira legal, né? Olha lá, o produto vetorial, gente, ele é anticomutativo. Ou seja, se eu fizer A vetorial com B, isso aqui não é igual a B vetorial A. É menos B vetorial A, tá? Então, ó, isso aqui é uma informação importante para a gente. Quando a gente estiver manipulando nossos modelos matemáticos, né? E aí, a gente começa a imaginar, isso é um erro clássico. A vetorial B. Isso é B vetorial A. Então, você vai fazer uma manipulação, aí vai estar escrito lá, A vetorial B mais B vetorial A. Aí você, beleza, isso aqui é 2 vezes o A vetorial B. Pau, já levou porrada. Né? Porque a comutatividade não é verdadeira. Tá? Então, muitas vezes conhecer essas propriedades, isso nos ajuda muito a manipular, tá? A matemática lá da modelagem constitutiva. A associatividade é verdadeira, a distributividade também é verdadeira, tá? E aqui a gente tem mais algumas outras regrinhas aqui que vocês podem depois estarem verificando, tá? Vou seguindo aí. Então, beleza, gente. Então, o entendimento dessas duas propriedades aí, quando a gente trabalha com vetor, tá? É fundamental. Isso aí serve, né, para vocês fazerem uma pequena revisão, tá? Tenho certeza que vocês já conheciam, né, essas operações. Só agora a gente tenta dar um sentido, né, melhor a essas operações matemáticas, né? E também pelo nível de maturidade que hoje em dia vocês têm, talvez vocês consigam entender e associar, né, de uma maneira muito mais fácil. Agora, olha lá. Vou começar a trabalhar com tensores. Tá? Como eu falei para vocês, uma grandeza tensorial, né, ela guarda muito mais informações do que uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar. Tá? Então, as grandezas físicas podem ser representadas por tensores de segunda, terceira, quarta ordem, etc. Depende da quantidade de informações que se necessita armazenar, né, para se representar o fenômeno físico. Tá? Então, ó, dentro das operações com tensores, né, todas essas propriedades aqui são verdadeiras. Né? A comutatividade é verdadeira,
a associatividade é verdadeira, a distributividade é verdadeira, também existe um tensor nulo, né, que eu operado com outro tensor, isso me dá zero, tá? A neutralidade na adição, tá? E por aí vai. Na composição, né? Então existe um tensor, né, que operado com outro tensor, né, A operado com um tensor que eu chamo de neutro, vai me dar o próprio A. Tá? É como se fosse lá o elemento 1, o 1, né, de uma operação escalar. Tudo bem? Isso aí, guardem esse conjunto aí que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Então, olha lá. Agora a gente começa, paralelamente ao que nós vimos com os vetores, a gente começa a ver operações parecidas com os tensores. E aí eu apresento para vocês uma primeira operação tensorial, que é o produto de Adic. Tá? O produto de Adic, olha lá, ele pode ser, eu posso usar o produto de Adic para definir um tensor. Tá? A ideia do produto de Adic é aumentar, tá, a ordem, né, do tensor. Então vejam só, se eu tenho um vetor A e um vetor B, tá? E eu posso fazer o produto de Adic entre o vetor A e o vetor B. Se eu faço o produto de Adic entre dois vetores, o resultado disso é um tensor. Tá? Então, se esse vetor aqui, eu considero ele um tensor de primeira ordem, e aqui esse outro vetor, um outro tensor de primeira ordem, o resultado disso vai me dar um tensor, tá, de ordem 2, de segunda ordem. Tá legal? E como é que eu faço esse produto de Adic entre esses dois tensores? Olha lá, estou definindo aqui, ó, entre esses dois vetores. O vetor A tem essas três componentes e o vetor B tem essas três componentes. Então, o produto de Adic entre o vetor A e o vetor B, ó, é essa multiplicação simples aqui, ó. Então, pega essa linha, multiplico pela coluna, né? Ó, me dá essa componente. Essa linha vezes essa coluna, ó, me dá outra componente. Essa linha vezes essa coluna, outra componente. E assim por diante. Olha o resultado disso aqui. É uma representação matricial de um tensor de segunda ordem. Tá? Tenho 9 componentes. 9 componentes é a representação matricial de um tensor de segunda ordem. Tá? Então eu posso usar o produto de Adic para poder definir um tensor. Tá? E a ideia do produto de Adic é aumentar a ordem do tensor. Às vezes, matematicamente, isso é interessante. Tá? Essa informação aqui é fundamental. O produto de Adic não é comutativo. Tá? Então, se eu fizer A de Adic B, isso é diferente de B de Adic A. Isso aqui é uma informação importante. Tá? Se vocês quiserem verificar isso aí depois, né, usando aqui esses dois vetores, faz aí A de Adic com B. Depois faz B de Adic com A. Vê se dá a mesma coisa. Provavelmente não vai dar. Agora, eu posso fazer, gente, um produto simples entre dois vetores. Tá? Eu posso achar um vetor C, um tensor C, tensor, tá? Um tensor C, fazendo um produto simples entre dois tensores. Vejam só, como é que a gente pode entender isso aqui? Ó, vou pegar o tensor A. O tensor A, por algum motivo, tá? Eu consigo armazenar ele numa matriz 2x2. E o tensor B, por algum outro motivo, também consigo armazenar ele numa matriz 2x2. Se eu fizer o produto simples, né, entre esses dois tensores, é como se eu estivesse multiplicando uma matriz aqui, duas matrizes. Ó.
Essa linha com essa coluna vai me dar esse cara aqui. Essa linha com essa coluna vai me dar esse cara aqui. E assim por diante. Tá? Então, esse produto simples, ele mantém a ordem do tensor. Legal? Entenderam? Pode seguir? Beleza. Agora, olha lá. Eu posso pegar aqui, ó, e começar a definir o traço de um tensor. O que seria o traço do tensor? Olha lá. Como eu falei para vocês, eu posso pegar um tensor e definir esse tensor como, eu não vou chamar de A aqui, tá? De D aqui, tá? Eu vou chamar de A. A grande. Tá? Então eu vou chamar aqui de A grande. Eu posso definir o tensor como sendo o produto diádico entre dois vetores. Tá? E agora eu quero definir o traço desse vetor, desse tensor aqui. Tá? Então, ó, o traço desse tensor, tá, que eu defini dessa maneira, ele vai ser igual ao produto interno entre os dois vetores. Né? Gente, o traço ele vai me trazer como resultado um escalar. Tá? Ele vai me trazer como resultado um escalar. Concordam comigo que o produto interno entre dois vetores vai me dar um escalar? Olha lá. Ó, produto interno vai me dar um escalar. Tá? Então, o produto interno entre dois vetores, me dá o traço do tensor resultante do produto diádico entre esses dois vetores. Tá? Então, ó, vamos entender assim, ó. Eu peguei esse vetor A, esse tensor A, porra, estou falando sempre trocado. Esse vetor A, esse tensor A, e quero calcular, né, o traço desse tensor. O que seria o traço desse tensor? É a soma da diagonal principal. Ó, a soma da diagonal principal. Legal? Entenderam? Sim ou não? Legal. Sabe o que eu posso trazer isso aqui? Que ideia me dá o traço do tensor, gente? Vocês sabem o que? Pensem fisicamente e associando isso já em engenharia mecânica. O que o traço do tensor, isso aí vai me trazer de informação? Conseguem entender? Ou já ouviram falar alguma coisa assim ou não? Tá. O traço do tensor. Oi. Isso vai me trazer uma grandeza escalar. Né? Concorda? Né? Vai me trazer uma grandeza escalar. Tá? Mas essa grandeza escalar, o traço, ele me traz uma ideia da contribuição volumétrica desse tensor. Legal? Ele me dá a ideia da contribuição volumétrica do tensor. Olha, opa, me traz a ideia da contribuição volumétrica. Como é que eu posso associar isso à engenharia mecânica, né? Ah, eu tenho tensor tensão. Eu tenho tensor tensão. Eu tenho o tensor tensão. Né? Se eu calcular o traço do tensor tensão, ó, o traço do tensor tensão, o traço é a soma da diagonal principal. Sigma x mais sigma y mais sigma z. Ah, o traço me dá a ideia da contribuição volumétrica. Mas o que é a contribuição volumétrica? O que é o somatório? O que é sigma x mais sigma y mais sigma z?
do tensor? É a pressão, tá? É a pressão hidrostática, tá? Isso aí me dá a ideia da pressão hidrostática, da contribuição volumétrica, né? Olha lá, as tensões, né, de maneira ortogonal na parede lá de um vaso de pressão, né? Isso é que me dá a ideia. Por isso que eu preciso dessa operação tensorial, tá? Quando eu precisar, pô, eu preciso calcular a contribuição volumétrica desse campo de tensão, eu vou calcular o traço, né? E por aí vai. Legal? Tá? Então vamos para frente aqui, tá? Olha lá, Cássio, a dupla contração. A dupla contração vai fazer a mesma coisa da contração simples. Só que a contração simples, eu uso ela exclusivamente com vetores. A dupla contração, eu vou usar ela com tensores, tá? Então, quando eu faço a dupla contração entre dois tensores de segunda ordem, isso vai me trazer, sabe o quê? Ó, um escalar. Legal? Então, como é que eu faço a dupla contração? Tá? Imaginem só, peguei o tensor A e fiz essa representação matricial dele. O tensor B, fiz essa representação matricial dele. Quero fazer a dupla contração entre A e B. Sabe o que é que eu vou fazer? Ó, vou pegar as posições correspondentes e multiplicar. Ó, vou multiplicar. Vou multiplicar. E depois vou somar tudo. Mesma lógica lá do produto da contração simples. Tá? E isso aqui, ó, vai me trazer, obviamente, um escalar. E a ideia é a mesma lá. Olha, eu quero um escalar correspondente a esses tensores. Legal? Entenderam? Então, ó, vou caminhar aqui, tá? Vou caminhar aqui e aqui a gente vai ter uma ideia muito bacana aqui aplicado aqui à engenharia, né? De novo. Então, a norma de um tensor. Como é que eu calculo a norma do tensor? Semelhante ao que eu calculei a norma do vetor. Ó, a norma do vetor eu fazia o produto interno entre o vetor e tirava a raiz. A norma do tensor eu vou fazer a dupla contração, né, dele com ele mesmo. Isso aqui vai me dar um escalar e aí eu vou tirar a raiz disso. Eu tenho a norma do tensor. Tá? Agora, olha lá. Vou associar isso lá com o meu campo de tensão. Tá? Sigma x, tal, xy, tal, xz. Né? O tal, xy, sigma y, tal, yz. Tal, xz, tal, yz, sigma z. Vejam só. Quero calcular a dupla contração, né, de sigma com sigma mesmo. Tá? Isso aqui vai me dar um escalar. Posso fazer isso, gente? Posso calcular a norma de sigma, dupla contração com sigma? Posso. Tá? Isso aqui vai me dar um escalar. Beleza, guardem essa informação aí. Tá? Agora, eu vou falar aqui, ó, da contribuição volumétrica e a contribuição desviadora de um tensor. Tá? Então, ó, o tensor A, ele pode ser todo o tensor, tá? Ele pode ser, eu posso decompor esse tensor em uma parte volumétrica, tá? Ou esférica, ou hidrostática, e uma parte desviadora, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, o meu tensor A,
Então, se eu posso decompor, eu posso escrever ele assim, ó, como um alfa I. I vai ser o meu tensor de identidade. Tá? I vai ser o meu tensor identidade. Mas vou chamar isso aqui, ó, tensor identidade. Tá? O que vai ser isso aqui? Ó? Vou escrever matricialmente. Tá? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Se é alguma coisa assim. Tá? Então eu posso escrever A como sendo, tá, um alfa, que é um escalar, vezes o tensor identidade, mais a parte, eu vou chamar assim, ó, parte desviadora do tensor A. Tá? Agora é assim. Então, ó, quando eu vejo isso aqui escrito dessa forma, eu dou o seguinte entendimento. Esta parte aqui vai ser a parte volumétrica do tensor e esta parte aqui vai ser a parte desviadora do tensor. A parte volumétrica está associada lá à tensão hidrostática, né? As tensões normais à parede de um vaso de pressão, né? As tensões normais à minha estrutura. A contribuição desviadora, ela está associada às componentes cisalhantes do meu tensor. Tá? Então, quando eu posso pegar meu tensor e dividir entre as componentes normais e as componentes cisalhantes. É mais ou menos essa a ideia. Tá? Agora, olha só. Alfa, que é a minha contribuição volumétrica, eu calculo ele como assim, ó, 1/3, né, do traço de A. Então, se eu calculo 1/3 do traço de A, isso aqui vai me dar, se eu pego o tensor tensão, isso aqui vai me dar a pressão hidrostática, P. Tá? E eu também posso calcular assim, ó, 1/3 de I, que é a matriz identidade, que eu já coloquei aqui para vocês, dupla contração com A. Isso aqui vai me dar traço também. E a parte desviadora, tá? A parte desviadora, eu posso definir ela como sendo o tensor menos a parte volumétrica. Tá? Então vai me dar a parte desviadora. Entenderam isso aqui, gente? Ou não? Legal, tá? Olha lá. Falei para vocês que o traço ele me dá a característica volumétrica de um tensor, tá? Quando eu faço essa operação aqui, eu passo a ter dois tensores. Eu passo a ter o tensor A e passo a ter o tensor desviador de A, que eu posso chamar aqui de S, por exemplo. Ok? Vejam só. A, eu posso decompor o vetor A, o tensor A, em uma parte volumétrica e uma parte desviadora. A parte desviadora de A, o que eu fiz para calcular a parte desviadora de A? Eu retirei as características volumétricas de A. Quando eu acho esse cara aqui, na verdade ele é A sem as características volumétricas. E aí eu falei para vocês, o traço, a operação traço do tensor, ele me traz o quê? As características volumétricas do tensor. Tá? Então, se eu calcular o traço de A, ó, eu vou ter alguma coisa diferente de zero. Agora, como a parte desviadora de A, a parte desviadora de A, né, eu já retirei essa característica volumétrica, eu posso tentar calcular o traço dessa parte desviadora de A. E como a parte desviadora de A não tem característica volumétrica, então esse traço vai dar sempre igual a zero. Conseguem entender? Vocês conseguem entender isso aí? Sim ou não, galera? Entenderam? Não? Não entendeu?
Olha lá, o traço da parte desviadora é sempre zero. Por quê, Cássio? A parte desviadora, ela não tem característica volumétrica. Ela, ela vai estar sempre caracterizando não vou falar as forças cisalhantes não, tá? As componentes, vamos falar componentes cisalhantes. Tá legal? Então, não é simplesmente assim, não é simplesmente assim não, tá? Não é simplesmente assim não, tá? Depois a gente vai manipular isso aí e vai ver. Então é por isso que eu falo, com componentes cisalhantes, deixa uma forma mais genérica, tá? Então, ó, eu posso pensar em pegar esse tensor aqui, ó, e calcular a parte desviadora dele. Como é que eu calcularia a parte desviadora dele? Eu calcularia assim, ó. Vou chamar a parte desviadora de sigma de S. Então S vai ser igual a sigma menos a parte volumétrica. Ó, 1/3, né, do traço de sigma operado, né, com tensor identidade. Por que eu multiplico pelo tensor identidade? Para dar consistência matemática aqui, né? Essa parte aqui tem que ser tensor, essa outra parte tem que ser um tensor. Se eu pegar só o traço, seria um escalar. Como é que eu vou fazer um tensor menos um escalar? Eu não consigo operar isso. Tá? Então, olha lá. Vou apagar isso aqui, ó. E agora vou expandir um pouquinho mais isso aqui, ó. Esse S vai ser igual ao meu tensor, ó, sigma x, tal xy, tal xz, tal xy, sigma y, tal yz, tal xz, tal yz, sigma z. Menos 1/3 do traço do sigma. Quem que é o traço do sigma? Sigma x mais sigma y mais sigma z. Concordam comigo? Operado. Exatamente. Operado com o I. O I é a minha matriz identidade. A gente chama, ó, se eu estou operando tensores de segunda ordem, isso aqui vai ser a representação matricial do meu tensor identidade de segunda ordem. Então é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá? Quando eu opero isso aqui, Cássio, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, ó, o meu campo de tensão e estou retirando a parte volumétrica dele. Legal? Quando eu faço isso, eu começo a determinar o tensor S. Tá? Só que o tensor S, ele não tem contribuição volumétrica. Se eu calcular o traço dele, ele vai ter que dar zero, porque ele não tem contribuição volumétrica. Foi retirada. Pegou a ideia ou não? Tá? Então, ó, se vocês quiserem comprovar isso aqui, ó, terminem de manipular isso aqui. Vocês vão achar um tensor aqui, né? Vão conseguir definir aqui. Eu vou escrever de maneira genérica, né? Vocês vão conseguir achar quem é SX, o SXY, o SXZ, o SXY, o SY, o SYZ, o SXZ, o SYZ e o SZ. Vocês vão conseguir distribuir, achar quem é cada uma dessas componentes. Legal? Agora olha lá, olha a parte bacana do negócio. Cara, isso aqui é melhor do que assistir Malhação 5 horas da tarde, cara. Olha lá. Achei
a contribuição desviadora do meu tensor-tensão. Será que eu posso fazer assim, ó, tentar calcular a norma desse meu tensor desviador? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Me ajudem aí. Então, o que é que vai ser a norma? Vai ser a dupla contração dele com ele mesmo, raiz disso. Concordam comigo que vai ser isso aqui? A dupla contração? Né? Sabe o que significa isso aí? Vocês sabem o que significa isso aí na engenharia? Isso aí é uma informação, uma informação na engenharia que vocês conhecem, só que nunca viram com essa cara. Decoraram uma equação. E aí, quem vai chutar aí? O que é isso aí? Ninguém? Olha lá. Vou voltar aqui, ó. Vou voltar, deixa eu ver. Onde é que eu estava? Aqui, ó. Vou voltar aqui. Lembra que eu falei para vocês, olha. Lembra lá, Cássio, que eu te falei, ó. O campo de tensão. Isso aqui é um campo, né? Eu tenho várias componentes que me definem, né, o estado de tensão no ponto. Quem é que eu vou pegar dela para poder comparar com a propriedade do material, que é um escalar? Aí foi que aí eu te dei a ideia lá, né? Do produto interno que transforma num escalar, equivalente àqueles vetores. A ideia da dupla contração também é essa, de transformar num escalar, que é equivalente, em teoria é equivalente àquele tensor. Então, ó, quando eu pego sigma, calculo S, que é a parte desviadora dele, aí faço isso aqui, S dupla contração S, e extraio a raiz, isso aqui eu calculo a norma de S. Transformei o S num escalar. Tá? E quando eu trabalho com tensão, é esse cara aqui, esse escalar, né, que eu vou usar aqui no meu critério de falha. Sabe o que chama isso aqui? Isso aqui é tensão equivalente de von Mises. Já ouviram falar da tensão equivalente de von Mises? Nunca? Né? Então, ó, eu tenho um estado de tensão, um estado multiaxial de tensão, né? Quero projetar esse componente mecânico sujeito a um estado multiaxial de tensão, cara, a propriedade é um escalar. Eu vou mapear o ponto crítico dessa estrutura, vou definir o meu tensor-tensão e tenho que calcular, por exemplo, a tensão equivalente de Mises, para comparar com a propriedade mecânica. Né? Se a tensão equivalente de Mises for menor ou igual à propriedade mecânica, beleza, meu componente mecânico está bem dimensionado. Né? Então, essa norma do tensor desviador me dá a ideia da tensão equivalente de Mises. Mas só que lá na engenharia, lá na graduação, você aprende uma equaçãozinha. Né? Raiz do sigma, vai lá, tem um estado plano, raiz de sigma x ao quadrado mais tal, mais sigma y ao quadrado mais 2 vezes tal xy, é por aí. Né? Para que decorar isso? Né? Se eu conheço a operação que me gera isso, eu consigo calcular a tensão equivalente de Mises sem saber equação nenhuma, sabendo matemática e o sentido físico, né, do negócio aí, da brincadeira. Legal? Nunca tinha ouvido falar da tensão equivalente de Mises? Pô, isso aí dentro da engenharia mecânica, você fazer um projeto mecânico, tem que saber. Pois é, calcular a tensão equivalente de von Mises,
Isso aí é fundamental dentro da engenharia. Dentro da engenharia mecânica, você sair da graduação sem ver isso aí, você não sabe projetar, né? Ou só sabe projetar um componente sujeito a um esforço axial, né? Porque aí gera tensão normal, e essa tensão normal você já compara direto com a admissibilidade do material. Mas se você tem um componente mecânico sujeito a um estado, sujeito a forças em diversas direções, né, que é o que normalmente a gente encontra na engenharia, né, você tem que calcular a tensão equivalente de Mises para poder comparar com a propriedade do material. Já ouviram falar do critério de Mises, o critério de Tresca? É isso aí. Então vou seguir, gente, tá? Então, ó, de uma maneira resumida, tá? O produto de ADIC, ele aumenta a ordem do tensor, tá? E a dupla contração, ele vai reduzir a ordem, tá? Então aqui está de maneira resumida aqui, ó. Então se eu tenho primeira ordem de ADIC com primeira ordem, vai me dar um tensor de segunda ordem. Segunda ordem de ADIC com segunda ordem vai me dar um tensor de segunda ordem. Ó, vetor, produto interno com vetor vai me dar um escalar, que é a contração simples. Tensor, dupla contração, tensor vai me dar um escalar, que é a contração dupla. Tá? E aí, ó, olha lá. A é um tensor de segunda ordem, dupla contração com D, que é um tensor de segunda ordem. Isso aqui vai me dar um tensor de segunda ordem. Tá? Então, ó, tem que sempre subtrair as ordens. Por isso que aqui está um escalar. 2 menos 2 dá 0. Tensor de ordem 0, é um escalar. 4 menos 2 vai dar 2. Tensor de segunda ordem. Né? Olha lá, quando eu olho isso aqui, eu posso rapidamente associar a lei de Hooke generalizada. Ó, sigma é igual a D, dupla contração, campo de deformação. Né? Beleza, gente. Gente, acho que a aula está muito demorada, né? Vamos dar uma parada aqui. Vou parar aqui. Eu acho que ninguém vai conseguir assimilar mais nada. Deixa eu parar aqui a gravação.